Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2011, terça-feira. O verbete é o 1827, 5 páginas, 47 logias e 14 máximas. O tema é paraverbação evolutiva. A especialidade autoevoluciologia. Definição. A paraverbação evolutiva é a conduta ideal para autoconsciente da programação existencial, que é a AutoProex, comunicar ao evoluciólogo do grupo Karma, logo após a realização do completismo existencial, que é o Complex, a própria condição de consim recém-dessomada durante a intermissão pós-dessomática. A autopensionização média na vida intrafísica recém-finda. O critério cosmoético da autoverbação. A autodefesa exemplificativa verbaciológica da própria existência humana. O poder do exemplarismo verbaciológico transcendendo os outros tipos de poder, seja o legal, o tradicional, o carismático. A condição prioritária da ação praticada ou da realização concluída antes da comunicação na consecução da AutoProex. A ação e o feito antes do verbo ou a comunicação vindo depois. O detalhamento das atividades concluídas no atendimento ao público-alvo. A prestação de contas pós-dessomática do intermissivista. A comprovação dos compromissos intermissivos honrados com o bom uso dos aportes proexológicos. O cálculo do percentual do complexo. A contextualização da última existência humana, a holobiografia. Eu não li tudo que tem aí sobre o assunto, não. Na argumentologia tem a taxologia. 18 categorias de saldos multifacéticos capazes de sustentar a paraverbação evolutiva. Agora, nós temos aqui também, na remissiologia, nós chamamos a atenção de 5 verbetes. Autoautoridade vivencial, autossuficiência evolutiva, exemplo parapedagógico, sinalizador evolutivo e verbaciologista. Frase enfática. O ato da paraverbação extrafísica, proexológica e evolutiva é o recurso profilático, racional e cosmoético para a consim previdente recém-dessomada evitar a melex pós-dessomática. Como encara você a atual condição da autoverbação evolutiva futura? As previsões ou expectativas nesse contexto são boas para você? Agora, pergunta. Como a projeciologia se relaciona com a questão do sexo homossexual? A maioria das religiões, seitas e pseudo-espiritualidades não são nada científicas em relação ao tema. Gostaria de informar sobre o tema, por favor. De informações sobre o tema, por favor. Olha, eu tenho falado aqui há muito tempo sobre isso. Nós não temos nenhuma discriminação com os gays, homossexuais, lésbicas, transexuais, nada disso. Cada pessoa faz o que bem entende com o seu corpo. A única coisa que nós falamos, do ponto de vista científico e paracientífico nosso, é que tudo isso é um processo antifisiológico. Então, a homossexualidade, para nós, tem que observar a antifisiologia, contra a função do corpo. É igualzinho uma pessoa que fuma, em vez de ser na boca, pelo nariz. Então, ela tem duas coisas erradas. A primeira, ela fuma. A segunda, ela fuma pelo nariz. Então, aí tem que examinar como é que é. Outra coisa que nós falamos é o seguinte, por exemplo, você colocar a luva no pé e o sapato na mão, e você andar com isso, quer dizer, é um uso antifisiológico, contra a função. Mas cada um faz o que bem entende do corpo. Tem gente, por exemplo, lá na Itália, que quebra as portas de aço com a testa. Tem até filme desse povo que mete a cabeça na terra para quebrar as portas de aço com a testa. Quer dizer, faz o seu corpo que bem entende.
Pode-se ter uma prévia da entrevista para verbativa, evolutiva, com evoluciólogo, através de uma projeção consciente obtida pelos nossos médicos assistenciais? A obtenção e manutenção de um OFIEX após 2 décadas ou mais de TENEPS pode predispor esse para fato? Sim, mas isso é secundário. Porque a pessoa, se ela já tem esse trabalho todo, ela já vai entrar aquilo no que nós chamamos de jubileu parapsíquico, etc. tal. Ela já está consciente disso, não precisa dessa conversa. Mas ela vai ter depois, mas ela não precisa ver isso com antecedência. Gostaria de saber se o senhor pode dar uma explicação fisiológica para o fato de a saída do ectoplasma se manifestar predominantemente pelos orifícios corporais. Como se dá a drenagem que o faz sair pelos ouvidos, boca e nariz? Isso aí é o problema da energia consciencial. Examina como é que funciona a energia, que você vai entender isso. O processo que é fora de série nisso é que sai sem afetar os órgãos e sistemas. Sai a parte externa do processo da célula, é o citoplasma. Daí é que junta com a energia consciencial que cria o ectoplasma. Outra, existe uma dúvida no grupo de pessoas que assistem às tertúlias comigo. Como é possível o desenvolvimento de uma patologia física oriunda da vontade de uma consciência patológica, por exemplo, uma infecção causada por uma bactéria? Não. A bactéria está por todo lado. Nós temos quantas bactérias? 100 trilhões de bactérias cada pessoa tem. De modo que o paracérebro da consciência age no paracérebro da pessoa, predispondo deixar que as bactérias tomem conta da pessoa. É assim que vem a patologia física. Não, é a predisposição. Outra coisa, não precisa também de ser uma consciência, não. A contaminação se dá entre duas consciências, duas pessoas, isso é muito comum, é só raciocinar, não tem novidade nisso. Na página 57, Crescendologia, o senhor poderia aprofundar o crescendo recins reentrantes? Um exemplo? Recim reentrante. Então, é uma reciclagem intraconsciencial, que a hora que está terminando, ela já começa outra. Por exemplo, a pessoa começou a mexer com o estado vibracional, logo em seguida que ela estava já caminhando, ela começou a fazer a TENEPS. Lá na TENEPS, logo em seguida, ela começou a ter, por exemplo, a evidência viajoura, projeção consciencial, e por aí vai. Uma porção de reciclagem intraconsciencial, uma depois da outra, encadeada como elos numa corrente. Na página 57, trinomiologia, terceira linha de cima para baixo, o trinômio da hiperacuidade teática, verbação, conforto. O que seria esse conforto que aparece no trinômio hiperacuidade, teática, verbação, conforto? O problema todo é o seguinte: hiperacuidade é uma pessoa que tem agudez de apreensibilidade da realidade. Teática quer dizer teórica e prática. Verbação quer dizer, ela só fala sobre isso depois que ela construiu, depois que ela faz. E conforto é dentro do conteúdo e da forma. Está tudo claro, bem claro aí. Hiperacuidade, teática, verbação, conforto. Conforto é conteúdo, for é forma. Na página 56, sinergismologia, o sinergismo cosmoético, teaticologia, verbaciologia. Teaticologia quer dizer a teoria e a prática. Agora, a verbaciologia é você fazer primeiro para depois você falar naquilo. Então, é a teoria e a prática bem feita, bem organizada, em alto nível. É isso que nós temos que ver. Tenho um pouco de parapsiquismo, vejo espíritos, auras e outras coisas. Tenho visto frequentemente um menino de uns 3 anos, mais ou menos. Tenho uma nítida sensação de que será meu filho. Seria isso possível? Ainda não tenho filho. Olha, é um monte de mulheres que são assessoradas, ou falando melhor, assediadas por consciência extrafísica a respeito de filho. Olha bem quais são as sensações que você sente com isso. Se elas são agradáveis, são desagradáveis, são sadias, são doentias, para saber se isso tem base ou não. Uma boa parte das mulheres começa a pensar só nisso, elas arranjam até as chamadas falsas memórias para arranjar filho. Isso aí é muito comum, é coisa
feminina, coisa de mulher mesmo, é típico de pré-gestante. Tem muita coisa nesse sentido. Agora é necessário ver o que é positivo e o que é negativo. Eu não entendi. O que seriam essas falsas memórias? Falsa memória, porque a pessoa começa a raciocinar, uma pessoa fala uma coisa, ela imagina aquilo, e a pouco aquilo vem como se fosse uma memória dela. Ela cria todo um episódio na cabeça dela. Isso é uma das coisas piores que tem na retrocognição. Por isso que esse negócio de, de voltar para trás aí nas terapias, isso é um problemão por causa das falsas memórias. É a chamada pseudo-mnemônica. Tem muito disso. Hoje já tem uma série, tem uma biblioteca inteira sobre esses assuntos. Os psicólogos e os médicos estão estudando muito as falsas memórias. Eles têm até nome para isso, das memórias falsas, ou falsa memória. Tem livro grande hoje sobre esses assuntos, tudo aí na Epígrafe mesmo tem livro sobre isso. Valdo, na página 56, sexta linha, é análise do grau de comprometimento dos desvios no produto final. De aprofundar. Análise do grau de comprometimento dos desvios no produto final. O caso é o seguinte: qual foi a intenção que a pessoa fez determinada atitude? Às vezes aquela atitude não estava certa, se devia o nível de autolucidez que ela cometeu aquele erro. Agora, isso influi no produto final da própria vida dela, a ação que ela fez, a proex, etc. tal. Na hora dela conversar lá, essas coisas vão aparecendo. Agora, o evoluciólogo deve identificar isso direto, assim. O evoluciólogo ele já tem lá 1001 recursos para saber antes da hora e ver a coisa. Para ele, pingo é discurso. Ele não procura cabelo em ovos. Então, Valdo, para ele, a pessoa entra lá como se fosse uma caixa preta. Não, a caixa preta é para a pessoa. Ele é uma caixa aberta. Não, ele não é a caixa preta, mas é lógico, a pessoa é. Você é uma caixa preta para você. E eu, por exemplo, ainda sou uma caixa preta para mim, estou tentando me entender bem, etc. Tal, fazendo força. Agora, para ele, não. Mas aí ele pega também a parte, vamos dizer, positiva e negativa, e ele conclui também pela ficha, a partir daí, direto. O que interessa é sempre a ficha, né? O resultado final. O resultado, sei lá. Vocês viram que esse assunto é o mesmo nosso que a gente está falando hoje para vocês. O resultado tem a ver com a ficha também, sei lá. Tem. Eu agora, isso aqui, como mestre no evoluciólogo, hoje, eu estou lá tentando ver se eu escrevo um verbete sobre o processo da mega convergência intraconsciencial. O que é isso? São as coisas que você já tem que já equivalem à abertura do caminho para o evoluciólogo. Esse é o meu problema atual da minha vida. Mas fazendo uma... Esse verbete é mais para mim. Ele faz uma... Responda aquela não, porque eu estou com um problema com ele. Vocês ainda não viram. Eu vou passar o problema para vocês. A hora que nós debatemos aqui, vocês vão ficar com um problema atravessado na garganta. Que eu tenho o enumerador atravessado na garganta. Valdo, só para completar aí. E por quê? Porque ele está de lá, está vendo as minhas coisas, as minhas necessidades. E o meu processo maior que está atravessado é o transmentor. Pessoal, isso tem... Então é o senhor problema. Agora eu estou vendo o que é que eu já tenho de predisposição para me safar. Você está entendendo? Mas é que eu ainda não domino isso de uma maneira verbaciológica, ou melhor, de uma maneira teaticológica. Mas teoricamente eu já sei de algumas coisas. Que a metade disso esteja errado. A metade eu já ganhei.
Então, de qualquer maneira, eu estou no caminho. Eu estou reduzindo bem a importância de tudo que eu estou fazendo, tá certo? Val, isso tem a ver com o que a gente falou ontem? Isso tem a ver com o que você falou? Ontem nós tocamos no assunto aqui indiretamente, alguma coisa. Então, por exemplo, aquilo que estava lá no verbete, vamos dizer, o processo do macrosoma, OFIEX, está vendo? Aí vem pré-maternologia, e por aí vai. Eu já arranjei até agora mais ou menos 18 coisas. Todas essas eu já mexo com alguma coisa, mas eu ainda não domino totalmente, ainda não estou com o pé nas costas. Então, isso, presta atenção, isso é mega convergência intraconsciencial. Você tem que ter tudo isso dentro de você, simultaneamente, com interatividade. Aí você vai abrir o caminho para a evoluciologia. Você aí já passou o teleguiado, presta atenção. Valdo, em tese, então, você acha que você conhece todos esses pilares necessários, só falta casar? Esses aí eu acho que alguma coisa já conhece. O remunerador me falou para falar disso de propósito. Agora, é meio cabotino tudo isso que eu estou falando. Agora, veja, esse verbete para mim é o mais importante de todos os que tem na enciclopédia até agora para mim. É esse aí. Agora, eu quero ver se eu chego a 20 itens, porque é muito chato. Eu tenho que defender isso cabotinicamente. Não tem outra saída para mim. Eu sou... O povo já fala que eu só tomo conta de mim, só falo em mim, mas nesse aí vai ser pior. Agora, antes de tudo, eu dou uma banana preventiva para quem quiser. Que a minha intenção não é essa. Então, vê se me entende. Nesses 20 itens entra identidade extra? Quem lembrou disso foi ela. Nós estávamos conversando agora na hora do almoço. Agora, vê se você lembra de alguma coisa. Você também, você que sabe tudo. Quantos desses você já tem? Já pensou, você? Olha os de vocês, os seus trafóides, passa para mim, aqueles que eu não tenho, por favor. Você, Cátia, vamos ver, dá um jeito aí, se não é rindo à toa aí. Amigo, vem com tudo. Se afinal de contas você não é amiga, está na hora de ver. Mas agora, o que é importante é o seguinte, é que isso tudo é real. A gente precisa disso para chegar lá. Agora, é lógico, aí vai entrar o processo no caso aqui, eu cortei a semiconsciência e cortei o teleguiado. Mas, por exemplo, o disperso tem que entrar aí. A dispersidade é uma das coisas. Valdo, que atributo você acha que precisa, você, no caso, que é o que está mais na ponta nesse caso, para fazer essa convergência? Acho que eu preciso mais da manutenção disso. Eu tenho que insistir muito na repetição de tudo isso. Agora, eu acho que com algumas vidas pela frente, eu vou conquistar algum desses itens bem. Eu vou dominar bem. Agora, por isso que eu estou falando para vocês, vocês têm que começar a ver o que é que vocês já têm, para começar a ver, porque isso aí é o mais objetivo de tudo que eu tenho falado aqui. Então, na verdade, não vai existir... Tudo. Todas essas coisas que eu tenho falado aqui, isso aí talvez seja uma das coisas mais objetivas que tem, de tudo isso que nós falamos. Então, na verdade, você acha que para você não vai existir nada novo, vai existir a qualificação do que tem, nem para a gente. Não fica pensando que eu já estou colocando a coisa no meu nível. Até o meu nível, vocês não vão ter muita novidade, não. Vocês têm que sofrer muito. Valdo, nesse caso... Tem que sofrer o suar sangue que eu estou falando, com satisfação. Ralar. Em termos assistenciais, que desafio você acha que é a experiência que você tem hoje em relação a você com o transmentor? Vamos pensar extrafisicamente. É manter isso tudo aí no nível satisfatório. Entendi. E outra coisa, uma outra coisa séria que tem nisso é a pangrafia. Ontem a gente falou nisso. A pangrafia, por exemplo, também é um negócio, processo pangráfico. Pangrafia pessoal. Você tem pangrafia já há alguns séculos, né?
Como assim? Pangrafia, você vivencia pangrafia Não, há alguns boa séculos. parte. Por exemplo, eu vou falar para vocês claramente. Por que é que eu topei a parada de fazer o romance do Balzac? Que era pangrafia. Se fosse só psicografia, eu não ia entrar nessa. Por isso que o livro teve consistência. Teve gente que, quando eu publiquei o livro, chegou para mim e falou assim, engraçado, Chico recebeu vários romances, mas não tem nada desse estilo que está aqui. Por quê? Você, porque o meu não é só psicografia, tem mais coisa. Eu vivenciei isso tudo aí. Muitas coisas juntas. Eu vi de perto, eu vi como é que era. Ou fizemos a encenação do processo para ver como é que era. Então isso aí muda de figura, entende como é que é? Agora veja, isso é 1965, 64, 65. Quantos anos? Entende? Agora, o que eu vejo, gente, a melhor coisa que tem, e é isso que eu quero passar para vocês. Eu já tenho consciência, e isso é um ponto pacífico para mim, sobre a parte teórica dessa realidade. Então, o meu problema agora, eu já sei o que eu preciso. Já sei o que eu preciso de vivenciar, ou de exemplificar. Coisa que a maioria nem passou nem perto da testa, não passou nada. Nem tangenciou o assunto. Você está entendendo o nível? Agora, às vezes, vocês podem pensar, e principalmente as pessoas que viajam de fora, que às vezes vão repetir muitos assuntos aqui, as coisas, mas não é. Por exemplo, esse livro que eu estou falando aqui, eu nunca falei para vocês assim. Agora, os assuntos, os temas, as coisas são os mesmos, mas veja, quanto tempo nós vamos ter que enfrentar para superar isso tudo? Séculos. Séculos. Então, se eu estou falando umas coisas que nós vamos ter que enfrentar nos próximos séculos, vocês não devem reclamar, não, porque isso, vocês têm que começar a ficar como arroz com feijão, com vocês. Vai repetir mesmo, porque não tem saída, tem que acostumar com isso, não tem outra saída. Agora, temos que começar a pensar no que é. Agora, aqui nas nossas conversas, eu coloquei autoinconflitividade, a pré-maternologia, que eu preciso ver se tem lá. Agora, tem esse outro aí que nós estamos falando também, talvez é o caso de pôr, para eu ver, que é esse que você disse. Pangrafia. A identidade esse aí, acho que já tem lá. Professor? É? Aqui em cima, aqui. Não, doador, esse aí tem lá. Isso aí eu tenho certeza. Sim. A condição da pré-mãe, no caso... Não, isso também tem lá. Mas no caso do é professor... a pré-maternologia. Isso. No caso do professor, a condição da pré-mãe chegou antes ou depois do UFLEX? Não, está dentro do nível. Essas coisas todas aqui eu já enfrentei isso aí. Por exemplo, o jubileu evolutivo. Eu preciso de ver o que é que a gente está falando de jubileu, o que é que a minha vida pode significar com isso. Eu ainda não me examinei. Depois retratou? Não. Mas o que vocês acham de retrator? Vocês estão estudando. Atrator Eu ressomático. não sei se é. Atrator todo mundo é. Não, mas você por causa de evoluciólogo, né? Eu já escrevi sobre isso. Aí seria a condição do atrator ressomático, né? Eu vou pôr aqui para estudar. Esse verbete vai dar pano para manga aqui no debate. É brabo, hein? Sim, mas esse tem lá. Esse eu já tinha posto. O quê? Sim. Ambidestrismo, que chama. Esse aí já está lá. Outra coisa é a doação de sangue universal. Porque isso tudo caminha para a mesma coisa, vocês estão entendendo? Quando a pessoa atinge determinado patamar, ela pega, incorpora uma série de condições simultaneamente. Então é como se tivesse passado aquilo que eu chamo de gargalo. Passou aquele patamar difícil, a coisa melhora. Entende? Agora,
Tem outra coisa, mas eu não sei como é que é isso. Por exemplo, a intermissão prolongada. Não, pois é, mas é o óbvio. Né? Nós não vamos falar, né? Bom. Mas olha, esse aí talvez seja o que vai acontecer com vocês. Você já pensou, na próxima intervenção, cada um aqui vai ter um século de autolucidez extrafísica. O que vocês acham? Um século dentro da nossa o calendário gregoriano. Vai ter alguma influência no seu auto-revezamento, esse assim? verbete, essas ideias que você está plotando nesse verbete? Isso vai ter algum tipo de influência no seu auto-revezamento? Influência em quem? Em você. Lógico, o senhor todo mundo vai, aqui. Né? A enciclopédia vai criar problema para vocês todos, com o tempo. Eu garanto a vocês, não tem livro nenhum, ou registro nenhum na Terra que vai criar tanto problema para vocês como a enciclopédia. É que você falou que esse vocês, verbete... não estou falando o resto, não. Estou falando os intermissivistas. Isso é inevitável. O senhor mencionou que esse verbete é mais para o senhor, não, né? Eu estou falando que é para mim, porque é esse que eu me bato com ele. Meu problema está aí. Não chega a ser conflito, mas chega a ser desafio. Você está entendendo? Não é fácil. Agora, nós precisamos estudar. Agora são as nuances. É disso. Tem coisa que tem escapado. Eu estou vendo que escapa. Eu mesmo, para mim, está escapando. Por isso que eu falei para você. Um dia desse eu dei uma técnica, você não estava aqui. Depois é bom você ver. A técnica que eu dei precisa de ver depois aí como é que é. Você passa para ele aí, escreve lá, um quadradinho direitinho. Professor Valdo? Sim. O senhor pode explicar um pouco melhor ali na megapensenologia, o megapensene trivocabular, autoverbação, megaforça presencial? Autoverbação, é a megaforça presencial. O caso todo é o seguinte: quando a pessoa já fez alguma coisa, e ninguém está sabendo que ela fez, e ela vai revelar aquilo, ela revela por cima da carne seca. A força presencial dela é enorme, porque ela já fez. Não adianta vir, não vem que não tem. Entendi. Você entendeu aí? O negócio é terrível. Então, nessa questão, essa mega força presencial aqui é o máximo. O cara chega lá, não, esse aí eu já fiz. Então, acabou. É ponto pacífico. Já podemos enfrentar o transmentor. Né? Na verdade, essa autoverbação, ela acaba alimentando a sua força presencial, energeticamente. Não é só isso, tudo mais. A parapsicosfera, tudo fica potencializado. Potencializa. Você vê que o negócio é muito sério. Por isso que a gente só deve falar depois que fez. Agora, o pior da história é que eu sou obrigado a falar antes de fazer. Que é isso que nós estamos falando aqui, ó. Isso é horrível. Aí é que eu sou o cabotinho da história. Você está entendendo? Estou falando antes. Mas é que eu falo para você o seguinte: nisso tudo eu já tenho 10% teórico. Eu não estou mentindo, estou não. 10% eu já posso falar. Né? Agora, ó, vocês não podem reclamar muito. Se o cara reclamar muito, eu mando, né, ir para a biblioteca. Então o processo é o seguinte: eu pelo menos estou falando o tema. Já é alguma coisa, vocês não vão achar isso em livro. E ali... Quer dizer, só na enciclopédia. Só mais uma perguntinha, professor. Na unidade, o senhor fala que a unidade de medida da paraverbação evolutiva é a amparabilidade extrafísica. Quanto maior o amparo, sinal de que maior é a sua paraverbação, é isso? É isso. Pode ser o contrário também. Porque uma coisa retroalimenta a outra. Biofeedback. Valdo, você podia aprofundar aqui? Escuta,
Eu estou vendo que o Everton está chegando. Everton, eu estou esperando os 20. Já se entregaram, né? Ah, é? Estou esperando, são os 20 da turma aqui. Estou doido para ver vocês. Quero julgar vocês na arena. Valdo, você pode aprofundar? Você falou que na próxima intermissão nós vamos ter um século de lucidez extrafísica. Isso vamos supor. Porque... Alguns aqui eu acho que vão pegar. Mas isso aí é força de expressão, né? Não, eu estou falando com bastante lógica. Não, eu perguntei. Bastante lógica. Eu vou colocar até aqui para me examinar lá também o processo da intermissão prolongada. Não, então você pode aprofundar isso. Você eu não sei. Mas, por exemplo, tem determinadas pessoas aí que... Eu podia aprofundar isso, eu não entendi direito. O quê? Que na próxima intermissão... Escuta só. A sua próxima intermissão, você reconhece que ela vai ser diferente de todas as outras que você já teve, ou não? Uhum. Por que ela vai ser diferente? Porque você teve, na anterior, um curso intermissivo. Você agora vai apresentar as contas desse curso que você fez e que depois você vivenciou, que você aprendeu aqui. A intermissão é totalmente diferente. Vamos supor que você produziu algumas coisas nessa vida. Saiu com um complexo mais ou menos acessível, não é isso? Então eles vão falar para você, olha, seria bom agora você entrar nisso, que nisso aqui você mostrou que você é bom. Então você vai agora estudar 100 anos aqui fora para ver o que é e vão preparar uma vida para você suar o sangue. E aí você topa. O que você acha? Estudo, gente, é um bom negócio, não fica pensando não. Mas então, você quis dizer que a possibilidade de ficar um século na intermissão, é isso? Isso, com lucidez, fazendo assistência, aprendendo, me ajudando. Eu sou um cara que precisa de ajuda. O João já não precisa, mas eu preciso. Ficar lá mesmo um século, agora que eu não tinha entendido. Tá certo? Então pensa, agora você entendeu, né? Agora, você vê lógica nisso? Lógico. Tem chance? Tem. Eu não sei se eu tenho. Então eu desejo a todos, no mínimo, 100 anos, tá certo? Agora, vocês já pensaram o que vocês não podem ver atrás do morro, com visão curva? Hã? Agora, Valdo, se tem uma proposta dessa aí que o Arlindo está falando, né? Que a gente fica sabendo que a gente pode ter um século de intermissão. A gente fica sabendo isso logo depois da dessoma ou vai depender do nosso curso intermissivo? Como é que a pergunta é dele? Sei lá. Não, às vezes o evolucionário deve falar para você claramente. É que vão ter tantas coisas que você vai reencontrar, que você vai ver daquilo que ficou, que às vezes você quer reconsiderar, quer ver com calma. Então eles esperam também uma temporada até esfriar o processo. Você se acostumar com um novo elemento, o novo holopensene, etc. Tá. E a outra pergunta também. Uma das coisas sérias que perturba a pessoa nisso é a paraprocedência. Então ela volta já num novo nível da paraprocedência, às vezes mudou tudo aquilo. E isso abala a pessoa. Mas como é que é, João? E, por exemplo, tem um verbete que você fala do balanço pós-dessomático. Quando a gente quem for encontrar, né, o evoluciólogo, ele já vai saber tem a nossa ficha, tem tudo. O conteúdo dessa primeira conversa, dessa primeira entrevista que a gente tem com ele vai o quê? Vai ajudar a gente a clarear? A primeira coisa que ele vai ver é o nível da sua autoconsciência sobre a sua vida. O que é que você fez? Qual o nível da sua autoconsciência real? Ele quer ver como é que você reage perante aquilo que você fez. Você está reagindo de que modo? Já pensou, alguns de vocês, boboca, chega lá e vai dar um euforex. E vai conversar com o homem na euforia.
Isso não dá. Como é que fica? Valdo, Tudo normal, não tem nada negativo, aparentemente, mas só tem coisa negativa. Você vai com Euforex. O Chico, quando dessomou, ele estava com Euforex. Os 200 anos que você ficou tem a ver com isso? Tem, mas muito mais do que isso, né? Porque o que negócio isso, vinha de trás. É o mesmo esquema aí. Agora, o que eu penso é o seguinte, eu não sei de vocês, se alguns aqui também passaram temporada grande, preciso saber. Mas aqueles que não passaram, vão passar por isso que eu estou falando aqui. Alguma coisa agora vai ser vai acontecer. Você tem que pouco... lembrar que, no mínimo, essas pessoas que estão começando, que estão fazendo agora o primeiro curso intensivo, às vezes com 25 a 30 anos já estão ressomando, porque estão acelerando isso aí. Então, por exemplo, a pessoa ficar 100 anos lá equivaleria a 4 vezes isso hoje. É muita coisa. Mas a ficha tem que ser muito boa. Para esses intermissivistas aqui, nós, em geral... Não, é de vocês que tem que aparecer esse povo. Se vai ser comum esses 100 anos... Vai. Eu penso que com o tempo vai. Se não for nessa próxima leva, vai ser na outra leva. Entende? Se não for essa manada agora, vai ser a outro regimento. Por enquanto é uma manada de bicho. Na outra já vai ser regimento de gente. Professor, aqui na letra A. Qual é o problema de quando somarmos termos Euforex? Eu não entendi. O professor disse, imagine que te somam e têm Euforex. Isso é um problema. Por quê? Sim, vai ter gente que vai para lá que ainda tem, assim, que resguarda dentro de si, que guarda alguma, vamos dizer, dilema, tem dúvida, fica hesitando. Chega lá, ela se sente bem, porque viu que tem muita coisa a favor, ela começa a ficar com Euforex. Dá euforia enorme. É burrice também isso. Porque na hora que ela for falar com o evoluciólogo, ela tem que estar de evoluciólogo para evoluciólogo. Nem desperta vai estar de alto nível. Oh, como não? Vocês estão entendendo? Então, e como é que isso se faz? Isso é que chama parapsicologia literal. Né? Então, mas como é que nós, que podemos nem ser despertos, vamos estar ali de evolução? Não, mas o problema é que você tem que chegar lá como desperto. Você já tem cara de ser desperto. Cara já vai. Com essa cara aí faz. Outra coisa, é dessa massa aqui que vão aparecer essas consciências. Não são outras lá fora ou em outro lugar. São vocês. São os intermissivistas. Não tem outro jeito. O que vai fazer? Professor, aqui na letra A, o senhor poderia explicar essa frase enfática, transformando em pergunta, por que a paraverbação extrafísica, seria um recurso profilático para a melex pós-dessomática? Escuta, a melex é um negócio que a pessoa tem a melancolia extrafísica. Se ela começar a estudar a paraverbação desde já, ela já está se prevenindo, fazendo a profilaxia, fazendo uma vacina contra esse processo de ter uma melancolia. Ela vai ficar, pelo contrário, eu já estou falando uma coisa mais avançada, que é a euforex, uma euforia, que ela também é errada. Agora, se a euforex para falar com o evoluciólogo é um erro, pensa bem a melex, ele nem vai aparecer lá. Uma pessoa que entrar na melex não vai lá. Isso aí não vai no gabinete do evoluciólogo. Vocês estão entendendo? Não vai chegar lá. Essa paraverbação seria você se pronunciar na hora da chegada, da dissoma com o evoluciólogo. Aí você se sair bem nisso. Para não ter... Mas para sair bem nisso, você tem que ter tido uma ficha adequada. Então o processo, eu estou falando desde já, porque lá não vai adiantar mais nada querer refazer. Fica para outra vida. O negócio é aqui, enquanto nós estamos aqui. Então o que vocês vão fazer amanhã? Já pensando na paraverbação. É isso que eu quero. O verbete só é baseado nisso. Isso é autoevoluciologia básica. Isso é importantíssimo para nós todos aqui.
Esse é um verbete que é para vocês. Esse aí não é daqueles que eu falo que é para os outros, nem nada não. Esse não, é a carapuça geral, já vem escrito. Rosa nada, entende? Já vem tudo escrito aí na testa, sabe? Faz parte do serviço. Agora, que pergunta. Encontrei uma consciência muito querida que morou desde os 9 anos comigo. Ela dessomou faz 3 anos. Ela se mostrou muito nova e saudável. Dessomou com problema de coração, infarto e tinha pressão alta e diabetes. Ela cozinhava na casa da minha mãe e usava um pano na cabeça. Foi assim que ela estava vestida. Uma consciência, quando se mostra mais nova e saudável, é sinal que ela deixou o corpo de energia. O senhor pode explicar? Isso é sinal. Se ela mostra mais nova e saudável, é porque ela já passou para a segunda dessoma e está lúcida a respeito do assunto. Isso é importante. É gente boa. Era adolescente quando li o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Na época eu já não conseguia ver o nosso país com tal título. Hoje, cerca de 30 anos depois, vejo confirmadas minhas dúvidas. Diante de tanto disparate moral por parte de quem deveria dar o exemplo, ou seja, os políticos. Como vê o senhor o futuro do nosso país e o que o senhor pensa do livro citado? Eu já falei nisso. Esse é um dos livros mais boboca que o Chico Xavier recebeu. Já falei isso aqui, muito tempo. A respeito da taxologia, item 08, saldo energético, item 13, saldo parapragmático, item 15, saldo pensênico. Isso lhe valeu ao senhor a possibilidade de reencontro com a turma conscienciológica na hora certa? Então vamos examinar aqui. Item 8, saldo energético. A qualificação dos rastros energéticos deixados em pessoas, objetos e ambientes. É o holopensênico. Agora o 13, saldo pragmático. O índice de aproveitamento das oportunidades evolutivas, o apuro no senso de prioridade evolutiva, a precisão em conciliar a cronêmica, que é o tempo certo, com a prosêmica, que é o contexto adequado. E o 15, saldo pensênico, o teor da forma holopensênica deixada, a higienização holopensênica dos contextos vivenciados. Agora, isso tudo aqui já ajuda, né? Algumas coisas aqui correspondem a essa pergunta que a pessoa fez aqui, que a nossa amiga perguntou. Em parte, foi isso que aconteceu comigo mesmo, alguma coisinha. Agora, eu quero dizer para vocês que aqui, no 16, saldo planetário, a cooperação com a ecologia, está a labor. É o labor pela Reubex, aí está errado, é um O no lugar do A, tá? Qual é a importância da paraverbação evolutiva na superação e resolução do gargalo que causa uma extrema estagnação? Quem quer que nós vamos falar a respeito disso? Você quer falar alguma coisa aí? Eu vou ler de novo. Qual é a importância da paraverbação evolutiva na superação e resolução do gargalo que causa uma extrema estagnação? Dá um impacto na pessoa para ela pensar no que ela está fazendo, tomar alguma atitude. Nós já estamos pensando lá na frente. A pessoa está caminhando aqui para trás. Então o processo é esse. A importância é ela fazer um cotejo e examinar que buraco que ela está cavando para si mesma. Gostaria de saber se o senhor teve uma projeção em grupo com o pessoal da Tertúlia, por exemplo, alguns amigos mais próximos, o Loche, o João, se já houve algum tipo de projeção em conjunto com vocês, com algum tipo de experiência que o senhor ou os mesmos aqui citados poderia relatar para nós. Ora, isso é bom você perguntar para eles. A única coisa que eu te digo é o seguinte: havia um monte de projeções assistidas até 1985, que a gente encontrava com um monte desses capiaus, caipiras e jecas, e cafonas e cafajestes fora do corpo. Isso tudo aconteceu. Entende? De modo que essas coisas todas, realmente isso existe. Depende dessas coisas.
Os lugares citados pelo André Luiz no Mundo Extrafísico, na obra Nosso Lar, bem como em outras obras, tais como Umbral, Vale do Suicídio, existe ou são simples emanações mentais, ou melhor, produto da imaginação de mentes doentias. Não, essas coisas todas existem porque a baratosfera tem tudo que você pensar. Desde o inferno de Dante até os outros infernos, todo tem por aí. Inclusive o abismo lá, daquele negócio todo. Faz parte, cada um cria o seu inferno do jeito que ele gosta. Isso é a arte infernal chamada. Mas não é a arte final, não, a arte infernal. Né? Entende isso? Pode falar. Valdo, aqui na página 56, que é da parafatologia, na terceira linha, o exame da coerência... É a coerência entre o rendimento evolutivo e as autocompetências. Você poderia falar o que a gente pode fazer mais tecnicamente para avaliar isso ainda na vida? Aqui é o problema, que não adianta ver só aquilo que a pessoa recebeu. É preciso ver o que ela já tem dentro de si, que é isso que nós estamos falando aqui hoje. Quais são os potenciais ou as potencialidades que você tem dentro do seu perfil de personalidade milenar? O que você tem? Você está coerente com aquilo que você tem feito? Quais são os produtos, os efeitos, as consequências? Quais os resultados positivos dessas competências suas, independente do que você recebeu na sua vida? E a relação do resultado disso? O que você fez com isso? Então veja, quais são as suas potencialidades que você colocou em funcionamento? Mas a minha questão é saber assim, como é que eu posso mensurar se fosse uma coisa só binária, né? Usei e não usei, seria mais fácil, mas às vezes assim, não usei suficiente, quer dizer, os graus de uso disso, como que eu posso avaliar isso? Quer dizer, já usei de uma maneira satisfatória ou não? Escuta, já que você está aqui, ainda não te dei uma listagem dessa nova, então eu vou te dar agora, por favor. Mas então, como é que é? Se fosse só uma avaliação, tipo de duas posições, eu usei ou não usei, fica mais fácil. Mas a minha questão é, como saber se já usou num grau satisfatório ou não satisfatório? Aí é a pessoa que sabe, né? Ela tem que examinar. Deve ter alguns indicadores. Ela tem que ver o resultado disso. Se a vida dela está bem, tudo bem. Se está deprê, porque está tudo ruim. Por exemplo, a pessoa pode ter uma facilidade para comunicação. Vamos dizer aí, poderia dar aula. Mas como saber se ela já deu aula num número satisfatório ou ainda está... Não, ela vai ver, não é isso, ela vai ver o resultado desse efeito. Mas o que ela avalia no resultado, Valdo? A melhor coisa, uma pessoa que vê que o resultado é bom e nem vai lá fazer o curso com você. Como assim? Porque não precisa, ele já sabe. Eu acho que aí entupiu mandei você para o escambau com o seu povo todo. Não, pode mandar, mas eu quero saber. Pois é, mas vê se ele entende, olha o nível. Se a pessoa está com confiança naquilo que ela fez, ela já viu, ela já argumentou consigo mesma, já colocou lá no laptop toda a realidade dela, já fez o quê? Você entende bem? Não, isso tudo bem. É o quadro sinótico da realidade. Mas ela deve ter algum critério para poder avaliar justamente isso. É o resultado, ela se sente bem, está eufórica com a então teria indicadores subjetivos. Lógico, tem que ver isso tudo aí. Ela pode ver tudo isso e pensar pequeno. Sim, mas agora, se ela tem muito discernimento para ver as coisas e usa as técnicas que nós já temos na enciclopédia, ela vai saber por si só e dispensa o nós, eu, você, a Rosa, todo mundo aqui. Ela já vai saber. Ela, então, essa pessoa deve estar super preparada para enfrentar o transmentor. Ela já nos dispensou. Mas, Valdo, por exemplo, também pode cair até o outro lado, quer dizer, ela pensa... Não, o outro lado é o banal, é o vulgar, é o corriqueiro, é o robótico. Você já falou daquele caso, daquele cara que você encontrou, e até falou assim, não, Valdo, eu já estou na minha ProEx,
Quer dizer, ele tem uma superestimação da realização dele. Sei, não, mas isso aí já é outra coisa. Aí então, mas a pessoa que sabe... Nós não estamos falando isso, nós estamos falando na turma aqui. Então, mas a pessoa que sabe fazer essa avaliação, ela tem critérios que não permitem ela chegar ou naquele extremo lá que a Mabel colocou, ou nesse outro. Uma outra coisa, uma pessoa dessa não pode estar nos combatendo de algum modo, mesmo que seja a distância. Se ela tiver, está errada, porque ela não vai encontrar outros lugares melhor do que isso. Vai ter que ser aqui, vai ter que ser na Aracê, vai ter que ser na IAC, vai ter que ser no Rio de Janeiro. Ela não tem outro lugar para estar falando isso. Então, estudos são condições dela. Agora, uma pessoa que vem, que acha que está por cima, às vezes ele é um mínimo dissidente. Ele está no buraco, não estou falando isso. Eu estou falando é aquele intermissivista consciente. A maioria desses que procuram vocês, já estão começando a ter consciência. Agora pensa, tem aqueles que estão começando, aqueles que já têm, e alguns que já estão senhor do assunto. Outra coisa, já tem gente muito mais viva do que vocês estão pensando por aí, tá? Já está por cima disso. Você tem que lembrar que projeciologia fez 25 anos agora. Já é muito tempo. Valdo. Sim. Na página 55, na fatologia, o último item, o senhor podia... O detalhamento das atividades concluídas no atendimento ao público-alvo. Correlacionar, dando um exemplo com o tema, eu não entendi muito bem isso. O caso todo é o seguinte, o que é que você veio fazer na sua vida? Qual é o seu público-alvo? Agora, quais foram o detalhamento das atividades concluídas no atendimento a esse público-alvo? O enumerador, o evoluciólogo vai perguntar para você, ô Luiz, o que você fez para a turma que a gente mandou lá para você? Você embrulhou todo mundo ou tratou bem? Você fez o acolhimento, orientação e encaminhamento? Está esse detalhamento que você está... Que precisa de mais? Só isso aí já é terrível, né? Então, por exemplo, o interventor vai virar para nós assim, senhor Valdo, o que é que você fez com aquela minha turma que a gente mandou para você? Você tinha todo dia 100 pessoas lá com você. Como é que você tratou desse povo? Foi só deu banana para eles, ou falou na vovozinha, ou teve mais alguma coisa? E isso você vai me perguntar. Agora, então, mandou colopeca também. Não, holociclo. O que é? Aquela resposta que você estava dando para o Lógico, você comentou que as pessoas que nos combatem não podem ter esse rendimento autoevolutivo, que as pessoas têm que estar aqui, no instituto, né, e aceitam tudo. Estão por fora, né? Ficaram aside, são outsiders. Mas então, para o público que vai sair desse rendimento evolutivo, eles têm que estar aqui, eles não podem estar aside, né? São vocês. Somos nós aqui, mas não podem estar muito fora, né? Está aqui. Não é outra massa que está lá fora. Não adianta tirar o corpo fora. Vocês estão encantoados. Por sinal, isso aqui é redondo. Então é um canto perfeito, né? Que é um canto geral. É um cantão. Aqui é um cantão. Que é o redondo. É a prosêmica da prosêmica da prosêmica. Dízima periódica de prosêmica. E o quanto que esse trabalho em grupo, quer dizer, a participação no grupo em si, através do trabalho, do arregaçar as mangas, do suar sangue, como o senhor fala, corresponde a esse comprometimento autoevolutivo. Quer dizer, a pessoa mesmo estando fora... isso que o Luiz está procurando lá em cima. Porque a pessoa mesmo estando fora, lendo projeciologia há 25 anos, mas estando totalmente isolada, é mais difícil dela alcançar esse rendimento, não é isso? De modo que vamos ver, né, o resultado de tudo isso. Está na mão de vocês. Agora, aproveitando aqui, já que eu estou com o microfone, na página 56 mesmo, ainda no item da parafatologia, na quarta linha, de baixo para cima, a análise do grau de comprometimento dos desvios do produto final. Como é que a gente pode fazer análise desses graus de comprometimento? Aí examinar, né, o que você recebeu, o que você tem, quais os seus potenciais, as possibilidades que você tem, as companhias que você utiliza. Eu preciso falar muito em companhia, porque uma das coisas que eu mais uso são vocês.
Companhia, para mim, é um dos grandes aportes que eu recebi na vida. Talvez seja dos maiores. No meu caso. Agora, ó, alguns de vocês também estão enrolados. Você mesmo é um, está enrolado com essa, não sou só eu. Ainda bem, né? Não estou sozinho. Você está entendendo? Então, a análise desses porque vai haver diferentes graus de comprometimento, não é isso, professor Walter? E esses diferentes graus se medem. Os diferentes graus são muito interessantes, porque há uns ricochetes diferentes. Então, o lógico para você é uma coisa, para mim é outra. E por aí vai, tem coisa pior. A Kátia para o João é uma coisa, para mim é outra. A Adriana, para mim é uma coisa, para o Mário é outra. Quem é que leva mais na cabeça nessa história toda? Eu. Quem tem maior número? Eu preciso mais de gente do que vocês. Vocês são capazes de chegar em tudo que eu estou fazendo sem precisar de tanta gente. Então essa é uma variável. Isso aí é uma... mas sai dessa, me arranja agora. O que é isso? Todo dia tem isso. É aquilo que você está perguntando. É a segunda que você faz que não tem nome. É, isso mesmo. Você perguntou uma lá, agora está perguntando outra. Você lembra, Laura? Foi, que perguntou lá. A Laura está lá. Agora essa tem que dar um nome. Isso tem que entrar. Sai dessa. Arranja os nomes dessas duas que você perguntou, anota aí. O Lógico, você sabe que ele trabalhou comigo lá no meu escritório e tal. De vez em quando, não, vai arranjar um negócio para isso aqui. Escrevi no papel e dá para ele. Ele ia queimar as pestanas com o negócio. Mas eu acho que foi até bom para você, né? Você aprendeu alguma coisa. Todo dia tinha alguma coisa. Então, esse nível de, sei lá, necessidade grupal, interdependência, não sei, é isso que o senhor está falando, né? O percentual... A interdependência, aí no caso, a interdependência rigorosa, aquela mega interdependência. Tem gente que tem uma mini, tem outra que tem uma normal interdependência. É tal da liberdade. A minha é mega. Agora, por exemplo, essa interdependência, no meu caso, ela tem que ser super doadora. Senão, eu estou no buraco. Essa sua mega interdependência, vamos dizer, maxi-proexológica, ela se dá em função dessa posição que você está em relação ao evolucionário. Sei, mas agora vamos pensar uma coisa. Eu tenho aí umas atenuantes, tá? Se eu for chegar lá e o transmentor vir me falar, fala, calma, deixa eu apresentar minhas atenuantes. Eu tenho. Primeiro, não foi eu que inventei isso. Não foi eu que inventei a Reurbex. Não fui eu que inventei o curso intermissivo. Não, você está rindo, veja. A lógica, sabe o que é? Lógica de servimento é uma beleza, a racionalidade. Ela serve para você, mas serve para mim também. Você está entendendo? Você está entendendo bem? Então, mas agora, o problema todo, isso aí de qualquer maneira é um problemão. Pelo seguinte, o que é que eu sei disso? Eu não sei nada. Mas qual é o percentual dessas coisas? Outra coisa, como é que fica a minha responsabilidade, não dos 214 anos, não dessa vida, não da conscienciologia, mas de eu saber que tinha Reurbeck desde 1100. Onde é que eu fico? Oncotô, Proncovô, Doncovim. Mas essa situação... Você está entendendo aí o nível, como é que piorou tudo? Mas essa situação... Então não adianta nada eu chegar lá também com o transmentor e falar, não, deixa eu te dar minha atenuante. Aí ele vai assim, mas o que você fez de 1100 para cá? Vocês estão entendendo ou não? Aí lá vou eu ter que pegar meus guardados, mostrar para ele, não, ó, teve isso aqui, aconteceu isso e tal. Não, ele falou assim, eu já sei tudo. Ele vai falar, eu já sei tudo. Essa situação, todo mundo passa quando está chegando, está mais próximo do evoluciólogo, ou é por causa da Reurbex? Não, o processo todo não é isso não. Todo mundo, principalmente vocês que fizeram curso intermissivo, vocês não vão ficar sem ter contato com o evoluciólogo. Só
se vocês não quiserem. Se não quiser, a coisa muda de figura. Se não quiser, de que jeito que é? Uma pessoa, por exemplo, que saiu, desviou, foi para outra coisa, fez qualquer coisa. Então, ela não quer saber. Ela não está preparada para isso. Piorou tudo. Mas todo mundo que está consciente da situação vai ter que ter essa entrevista. Isso é inevitável. Não, eu sei. Eu estou perguntando dessa sua mega interdependência. No caminho da evoluciologia, todos passam por isso nessa situação ou é por causa da Helbex que aconteceu esse conhecimento? Não, o meu caso aí é um caso que é específico disso. Agora, vocês estão no meio disso e participam disso. Agora, por exemplo, cada um, às vezes, tem uma linha própria de manifestação. Isso aí tem que examinar, né? Ver os detalhes, aonde vai, desde que modo foi. E outra coisa, qual a raiz de cada um? A raiz. Tem que olhar a raiz, a nascente, a fonte. De onde veio isso? Isso aflorou de ontem. Vem caminhando de onde? Para quê? Isso tudo interfere em vocês. Então, por exemplo, não fica pensando que sou só eu que vou apresentar atenuantes. Vocês também vão querer defender com alguns atenuantes, vocês viram. Isso tudo também tem que estudar. Agora, o que eu vejo é o seguinte, gente, é fora de série esse estudo que nós estamos fazendo aqui. Se você for pensar, isso é fora de série. É o básico para a vida de todo mundo aqui. Entende? E é uma coisa assim, aparentemente tão banal, né? Se você for olhar, mas não é. As expressões dos ecos, sabe, a ressonância do processo na vida da pessoa, com tudo que tem, impressionante. Agora, uma coisa, tudo isso que nós estamos estudando é de Max Proex. Conclusão, vocês todos têm a sua Proex, mas vocês estão dentro de uma Max Proex também. Então, até que ponto que você tem uma Auto Proex e uma Max Proex? Quantos aqui são assim? Eu não sei. Se examinar. Agora, por exemplo, a minha vida tem essas duas coisas o tempo todo. Sou consciente disso já há dezenas de anos. Agora, o que é que a conscienciologia faz? A conscienciologia, ela matematiza a vida humana, só isso. Ou, se vocês quiserem, ela matematiza a série, as vidas sucessivas. A pessoa já não quer a vida sucessiva por viver. Ela já tem tudo de caso pensado. Tudo é calculado. Mudou tudo. E outra coisa, não tem mais nada de bobajada, de filosofia, de religião, de matéria, de emoção, de arte. Acabou isso tudo, não tem mais nada. Então, veja, até um certo ponto, essa tertúlia nossa e o processo extrafísico, a diferença é mínima. Não adianta vir que não tem. Um dia desse, uma consciência falou para mim, eu não estou entendendo. Você está fazendo a aula que eu dei, a aula que eu recebi. Está tudo igual. Só que tem que vocês estão aí. Escuta, você vai ficar aí até quando? O cara falando para mim. Espera por mim, espera por mim. Você está entendendo? Que a diferença já não é tão grande mais. Por quê? Se você vai começar a debater mais ou menos os mesmos temas, a diferença fica mínima, né? É um processo de manifestação da matéria e o extrafísico. Lá é sempre superior. Mas veja, é sempre superior na vovozinha. Por quê? É só teoria. Agora aqui não. É inferior, mas na prática. Então, às vezes aqui pode até superar o que tem lá. De vez em quando, uma coisa ou outra. Então, por que não? Está claro isso? Então, como é que fica? De modo que você vê se vocês vivem até 100 anos. Você, o João, a Adriana, a Rosa, você, até 100 anos vivendo. Que a turma vai reclamar. Por que você não me esperou? Uau. Já pensou você chegar lá e o cara está lá, sem contar com ele? Mas você veio, eu estava contando com você lá. Como é que é? Tudo tem que pensar. É. Mas o nível de
de percepção, de compreensão é bem maior lá porque você tem uma visão mais ampla, não é isso? Mas o que adianta? Se você não pode vivenciar o processo, a vivência é aqui. Sim, eu estou dizendo que lá você tem um... Você lá estuda o script. Eles te dão a deixa, te dão lá um enredo para você ver a sua fala, o que você tem. Mas o acting é aqui, atuação. Pensa nisso. Agora, eu estava olhando, a mamãe está perguntando mais que o resto da família. Ela está estudando, hein? O negócio está bravo, hein? Eu preciso falar com o Emanuel. Olha lá. A mamãe está dando uma rasteira nesses homens dessa família aí. Cuidado, né? Olha lá. Vado, você está falando que você gostaria que a gente ficasse 100 anos, né? Mas na hora da gente ressomar de novo, não vamos ser o mesmo grupo, é muito difícil isso, né? Como é que essa situação fica? Eu não ponho a mão na cumbuca. O grupo, às vezes, vai tudo assim, uma porção de uma vez. Então vem aquele de 75, outros 85, outros 95, outros 100 anos e por aí vai. Porque você falou, para ficar 100 anos, depende da ficha evolutiva. A ficha evolutiva tem que ser boa, você falou. Mas nem toda ficha evolutiva vai ser igual. Com a ficha evolutiva boa, acabou. Olha aqui, quando vocês ficarem com a ficha evolutiva boa, vocês vêm e me falam que eu estou com vocês. Aqui, vou chorar no seu ombro, o para-ombro. O para-choro no para-ombro, é isso? Esse evoluciólogo que vai conversar conosco na hora da dessoma, ele deve ter afinidade com a gente. Né? Deve estar agora vendo o que a gente está fazendo. Não sei, eu penso que a afinidade já vem de trás, ela já é antiga. A raiz é muito. Mas se alguém que a gente já lá dentro. Mas se alguém que a gente já sabe, já conhece por as coisas que você fala ou não, é um evoluciólogo diferente. Não, é afinidade, né? É o transmentor, então. É. Vamos ver o que dá, né? Ai, mas é um alívio, né? Porque conhecida. Ela está se sentindo bem em pensar no assunto. Isso é bom, isso é positivo. Isso é bom. Antes assim, né? Antes assim. Mas olha, o que é que vocês não entenderam mais na história aqui? Fala. Sim, eu não sei se entendi bem. A paraverbação evolutiva é nós estarmos com o evoluciólogo e se temos noção da vida que fizemos, não é? Da proexis. Mas o professor já falou algumas vezes que há certas coisas que nós fazemos aqui que só vamos entender depois. Por exemplo, quem escreve um livro... Sim, mas a parte base sempre entende tudo aqui. Não, mas, por exemplo, o professor já falou, por exemplo, quem escreve um livro, às vezes não sabe quantas pessoas é que ajudou realmente. Às vezes pode ter ajudado mais do que ele imagina, não é? Não é? Então... Aquilo que a gente não sabe, se você está agindo corretamente, aquilo que você não sabe, é tudo lucro. Pronto, é isso que eu estava a falar. Então, nós... Se você está agindo bem, não tem problema nenhum. Mas nós podemos chegar então, lá... você vai ter a mais, é sempre a maior. Isso vai te ajudar. É algo mais. Isso é positivo. Ok. O problema é o contrário, né? Nós chegarmos lá, achar que fizemos muito e fizemos menos do que... não deve ficar numa expectativa errada, né? Tem que ponderar bem. Por isso que é bom colocar as coisas no papel para saber bem. Ok. Mas o contrário não há problema. Tudo indica que você não está devendo nada para nós. Nem para mim, nem para o Loche, nem para a Rosa. Então está tudo bem com você. Alguém que se acusa agora. Se eu estiver devendo. Então, mas se for ao contrário não há problema, ou seja, nós acharmos que fizemos isto e isto, mas afinal fizemos mais, só que não sabemos porque não tínhamos noção do alcance do Agora, queremos ver depois, nessa condição toda evolutiva, sem concorrência, quem é que vai ficar na frente e quem não vai ficar. A gente com o tempo vai ver isso tudo. Agora... Vamos depois estabelecer um coquetel, né? Extrafísico, para encontrar todo mundo, etc. Tal. É um coffee break. Para a boca livre, não é para a boca livre. É um para a boca livre, entende? Lógico vai ser o primeiro a aparecer, a segurar a barra, não é isso? Honrar.
Paulo, página 56, na parafatologia também, na segunda linha, o último item da segunda linha, que vai para a terceira. Aferição dos indicadores multidimensionais do êxito assistencial. Quais seriam esses indicadores? Eu penso que aí são todos esses fenômenos básicos. Esses que nós estávamos falando aqui, tem um monte deles, aqueles uns 20 aí, eu estou dizendo aí para vocês. É um monte já dessas condições. Entende? Indicadores multidimensionais do êxito assistencial. Então, por exemplo, aí no caso, você pensou, FIEX, o que a não permite uma coisa dessa? Isso vai dar um exemplo. Mas muita coisa que tem por aí. Mas, por exemplo, aquelas ideias que você traz do comitê de para-recepção, pode ser um indicador, pode acontecer, um nível... Pode ter. Uma outra coisa, as coisas que você deixa na hora que você dessoma, já tem verbete aí que eu estou falando disso. Aquilo que fica, são as coisas que você deixa, que some junto com o seu corpo. A própria FIEX desaparece com o corpo. Agora é muito engraçado, né? O corpo é uma coisa bem material, né? O FIEX bem extrafísico. E some tudo simultaneamente. É bacana esse negócio de dessomar, é o máximo. Muito bem feito. Entende? Pensa bem. Muito bem feito. Você está aqui quando você vê, você está do outro lado. Eu tenho lembrança de dessoma minha desse jeito, instantâneo. Lucidez instantânea, né? Isso é impressionante você pensar. Agora, o que é engraçado é o seguinte, a partir daquele momento você tem que pensar tudo diferente. Todos os hábitos morreram na hora. Outros vão aparecer. Aí seriam os para-hábitos. Mas não tem mais nada. Todos os compromissos acabaram. O povo tem muita, sim, ainda muita superstição e mito e imaginação a respeito do dessoma. Há umas coisas fora de série na dessoma. É que o povo só pensa na morte, né, com aquela dona que tem com aquele negócio na mão. Foice. Foice e tal. Isso aí é um problemão. Posso só aproveitar e continuar aqui? Também ainda na parafatologia, quarta linha, você coloca apuração da taxa de emprego cosmoético da bagagem multiexistencial. Na taxologia você fala dos saldos, né? Mas você pode detalhar isso? Quer dizer, que variáveis a gente poderia buscar para fazer essa apuração? A primeira coisa é o seguinte, nessa vida, você teria que ter, por exemplo, se você tem muita auto-retrocognição, a sua responsabilidade aumenta em função da bagagem multiexistencial que você vai saber que você tem. Ela vai ficar mais, vamos dizer, límpida, clara, evidente, óbvia, explícita. Não tem jeito de você fugir disso. Você entendeu ou não? Então, numa condição dessa, a autorretrocognição é extremamente de responsabilidade. Ela aumenta demais a responsabilidade. Você não pode cometer o mesmo erro, né? Não dá para repetir, você já tem a informação. Pensa bem nisso. Então, agora, qual foi o percentual do uso que você fez cosmoético dessas condições, que é o que eu falei, isso aí são os potenciais que você trouxe. Isso não é, veja bem, os apóstolos. Vamos pensar bem a situação, como é que é isso. Agora, essa apuração da taxa, é bom a pessoa estudar antes de chegar lá, né? Para não ter surpresa. Porque o ideal tudo é, inclusive essa listagem de 18 itens, a gente começar a fazer isso já, né? Começar a pensar nisso. Todo mundo já devia pensar nisso até ontem. Isso aqui é bem para a gente, isso é para ontem. É o balanço existencial. Isso é para ontem. Quanto mais cedo a pessoa fizer isso, antes da programação existencial, melhor para ela. Não é depois, nem durante. É o anterior. É o adredemente feito. Faz com calma. Esses 18 itens dá para dizer que são as diretrizes da Proexo, né? Até um certo ponto, sim. Mas são os tópicos transversais. Ajuda. Agora, Valdo, mais um item ainda dentro dessa... A turma te favoreceu, porque esperou você chegar
para colocar esse verbete para você. Isso aqui é para o balanço existencial, é perfeito, a gente vai usar isso. Eu te falei que teria trabalho para você. A gente vai usar Mas isso. fala lá, o que mais? É a quinta linha, também aí na parafatologia. O balanço da aplicação intrafísica do curso intermissivo pré-ressomático. É claro que tem as técnicas todas, mas você poderia dar algum detalhe a mais nesse sentido? Não, aí o problema é que chegando lá, vai ser dado o inventário, ser feito o inventário do que é que você teve no seu curso intermissivo. Isso vai pegar na situação. O que é que você tem no seu curso intermissivo? O que é que você lembrou? O que é que participa de você? O que é que o curso intermissivo, vamos dizer, influiu na sua manifestação, da sua vida inteira? Por exemplo, nós aqui temos a ideia da desperticidade. Então, em tese, a gente pode chegar lá nessa vida. Já. Então, essa é uma comparação que vai fazer. E essa é das piores que tem, das mais graves. Em tese, todo mundo aqui das pode mais chegar nisso. Agravantes que tem, das maiores agravantes. Seria nisso, quer dizer, o nível de aplicabilidade... Da aplicação intrafísica disso. Agravante isso aí. Essa é das mais bravas. É isso aí, é o complexo. Até um certo ponto, a mega euforização. Ou, se vocês quiserem, a paraterapêutica. Ataque paraterapêutico. Val, aqui a Carla quer fazer uma pergunta. Vem cá, você não estava ali, passou para cá, foi isso mesmo, ou eu que estou meio... Mas o que tem com a Carla aí? Vou ler então. É a frase enfática. O ato da paraverbação extrafísica. Qual é a pergunta? Pronto, é isso. Ela quer saber do ato da paraverbação extrafísica. Proexológico. O caso é o seguinte, é você que vai sair quando você dessomar, passar por lado de lá, você vai encontrar com o evoluciólogo. Então, você vai expor a ele, vai se defender. O que é que você andou fazendo nessa vida, viu, cara? Então, você vai chegar lá e falar, não, eu trabalhei, fiz as coisas, sorri muito para o Valdo, por exemplo, me deu muita energia, dei muita energia para as coisas. Tudo isso você vai falar, isso aí vai ser bom na sua ficha, a seu favor. É isso aqui que a gente quer dizer. Agora, isso ajuda a pessoa a evitar passar mal depois que ela dessomar. Se ela começar a pensar isso agora, ela evita que aconteça outras coisas depois. Entende? Pode falar. Aqui, professor. Página 56, binomiologia, terceira linha. O binómio para microchip ponteiro consciencial. Quer dizer, isto funciona como um indutor, é isso? Um indutor para manutenção? Um ajuda o outro. Se a pessoa já tinha um ponteiro mais ou menos acertado, eles colocam para microchip que esteja de acordo com aquilo, em função da proex que a pessoa vai praticar, vai executar. Então ela realiza a coisa com mais potenciais, com mais força, mais adequadamente e com maior consciencialidade. Né? Então, nesse caso, a responsabilidade do intermissivista fica maior. A margem tudo melhora. A margem de erro fica mais reduzida. Fica mais predisposto ao melhor. Né? É isso que a gente quer dizer. Uma coisa facilita a outra. O para-microchip é sempre para potencializar as possibilidades da pessoa caminhar certo, dentro do trabalho da PROEX. Agora, isso também incorre numa aferição contínua da PROEX da pessoa? E é aquilo que eu já estava falando, por exemplo, para-microchip é uma das coisas aqui dos 20 que eu estava falando aí. Agora, tudo isso aqui, pensa bem, conjugado, que é o que eu estou falando. Porque é uma convergência. Então eu chamo de mega convergência intraconsciencial. Então aí não é só os sentidos do corpo,
Não é só os atributos da mente, do cérebro. Há um processo de parapsiquismo no meio e a reunião de tudo isso. Então você pensa bem, isso que vocês falaram, o atrator ressomático. Precisa disso e mais alguma coisa, né? Para fazer o processo da atração ressomática. O problema é de você chegar a entender a identidade extra. Como é que fica? Isso lá que você estuda aí, que é a pré-maternologia, da extraterrestrialidade. O problema, por exemplo, de uma pessoa que fez a paraexcursão extrafísica, isso também é um caso de pensar. Entende? Os valores que isso pode trazer, que pode ser anexado à vida dela, em função da abertura da ideia da fraternidade. Isso também ajuda. Agora, uma das coisas mais sérias que tem, que eu estava falando com o lógico, é a autoinconflitividade. Pensem nisso. A inconflitividade. Isso aí é totalmente o contrário, por exemplo, da deprê. Eu tenho cara de deprimido? Professor Valdo, você já participou em outras vidas de algum bonde extrafísico? Algum o quê? Bonde extrafísico, essa ressoma em bloco, em grupo? Não, alguma coisa já. Eu não sei se eu posso classificar isso em modo que é, mas alguma coisa já. E não foi só eu, não, aqui tem mais gente. Agora, uns entraram para carregar mala, né? Nesse tipo. É carregador de mala e tal. Então ele entrou, nem entendeu bem. Olha o cotô, proncovô. E dá para falar qual foi o resultado disso? Não, a maioria dos resultados foram bons, porque senão não estaria aqui. Né? É o óbvio. A maioria dessas coisas que eu falo para vocês, o resultado para mim foi bom. Muito embora de vez em quando, assim, muito chato, né? Um resultado chato, né, para a gente. Né? Criou problema para mim e tal, mas na fritada dos ovos. Outra coisa, depois que a tragédia passou, tudo é sorriso. Tudo é sorriso. É aqui. Professor, queria saber. Na página 59, o item 13, sobre o saldo parapragmático. O índice de aproveitamento das oportunidades evolutivas. O apuro no senso de prioridade evolutiva. A precisão em conciliar a cronêmica, que é o tempo certo, a aprocêmica, que é o contexto adequado. O que você quer saber mais disso aí? Essa questão do senso de prioridade evolutiva. É o que eu vivo falando aqui em prioridade, é o processo da priorização. O que é o mais importante neste momento evolutivo? São as coisas nossas aqui do momento. Ligando essa com a 9, que é o saldo holocármico, que é a relação de débito e crédito nas contas holocármicas e as amortizações das interprisões. A priorização em relação a saldar as interprisões grupocármicas, eu acho que ela toma uma ordem de prioridade maior, não é isso? No nosso cotidiano. Às vezes, né? O problema todo da pessoa é ela ampliá-lo, Imara, o discernimento. A hora que amplia o discernimento, os processos de passado, de emoção e de superfície ficam com menor influência na vida da pessoa. Isso melhora demais. Porque eu fico com essa dúvida em relação a esse pragmatismo tem as oportunidades evolutivas e tem as interprisões. Então são dois contextos que eles estão ao mesmo tempo, as interprisões e essas oportunidades, com relação ao grupo evolutivo, ou também da pessoa se enrolar mais nas interprisões, né? É o discernimento que vai
que vai ser a O discernimento diminui todas essas molduras secundárias que não tem tanto valor. A pessoa começa a ver mais o prioritário mesmo. Como é que a gente faz para identificar os maiores grupos, as intervisões maiores, grupo kármicas de profissionais? Começa pelo processo da família, depois o processo profissional, depois o problema maior das consequências da própria vida humana, socialmente falando. Ciclo social. Família, trabalho e ciclo social. É por aí. Agora, a família tem o processo da família nuclear e o problema da dupla evolutiva. E as consequências disso. Isso aí é o básico, né? Começa tudo assim. Agora aqui. Minha irmã está sendo traída pelo marido. Ela descobriu pelo e-mail o caso dele com uma colega de trabalho. Ela teve uma longa conversa, mostrou as provas e decidiu se separar, pois ele demonstrou estar apaixonado pela amante. Quando ela saiu de casa, ele ficou ligando para que ela voltasse, alegando ter brigado com a amante. Isso denota ser mentira, pois todo dia só chega de madrugada em casa e nos finais de semana passa o dia inteiro na rua. Está levando as duas em banho-maria. Ontem encontrei com ele e a amante no shopping. Fui cumprimentar e saí espantada com o tamanho da frieza dele ao apresentá-la como companheira de trabalho. Em nenhum momento demonstrou receio, nervosismo, constrangimento pela situação. Foi de um cinismo fenomenal. Saí revoltada com a situação. Não contei o fato à minha irmã para poupá-la. Como assistir a essas consciências de uma forma mais isenta, efetiva e diminuir a revolta? Não, a primeira coisa, nada de revolta, mas mostra para sua irmã, para ela caminhar para um outro relacionamento, esquecer esse aí e deixar para lá. Porque quanto mais mexer, pior vai ficar. Do jeito que está aí, do jeito que você está falando que é o temperamento dele. E outra coisa, em marido e mulher a gente não deve colocar a colher, de modo que cai fora disso, ajuda naquilo que você puder, mas ajuda mais a sua irmã. Explica bem a situação para ela com calma, mostra tudo com calma. Agora não deve esconder nada não, tem que mostrar a realidade. E outra coisa, para isso é que existe advogado. Arranje o mais depressa possível algum advogado para colocar aí dentro se ainda não tem. E outra coisa, tem que ser advogado que não tem nada que ver com o marido dela, senão não adianta nada também. Outra, uma mãe ou quem os criou pode ser um mega heteroassediador? Se sim, por que o amparador permite isso? Dívidas ou pau? Essa pergunta dessa nossa amiga é a seguinte, ela acha que o amparador manda no cosmos. Não existe isso. Entende? Mas tudo isso é possível. Consciência, tudo é possível. Uma pessoa mudar de uma hora para outra, nós somos conscientes que temos uma série de facetas. Como é que chama essa consciência? Os evoluciólogos possuem área de atuação de acordo com a programação existencial de cada um. Exemplo, evoluciólogo ligado ao meio ambiente, à política, etc. Mas não é isso. Eles também sabem mexer com o grupo evolutivo. O grupo evolutivo quase sempre mexe com todas essas áreas. Então isso varia demais. Agora, tudo é possível, né? Tem de tudo, tem evoluciólogo de tudo quanto é jeito. Outra coisa, evoluciólogo a gente encontra assim, as centenas. Já serenão já não é assim. Então, é preciso examinar isso com calma. Por que deve haver a interassistencialidade? A assistencialidade material é importante também, ou só conta a interassistencialidade de esclarecimento? Não, toda ela conta, mas você está fazendo aí uma abordagem errada. Quando a pessoa vai fazer esclarecimento, é preciso que aquela pessoa que vai ser esclarecida tenha também a TACOM, que é a consolação dela para chegar naquele ponto. Vamos supor que a pessoa esteja com fome. Você vai falar com ela está com fome, não vai te escutar nada, você não vai fazer esclarecimento nenhum. Então, no caso desse, tem que fazer primeiro a TACOM de dar uma comida, para depois fazer esclarecimento que dá informação. Esclarecimento. Esse é que é o caminho. Então, vamos entender bem isso. O problema é que o povo, quando a gente fala em consolação, todo mundo acha ruim de deixar para lá. Que é mais fácil, e a pessoa se torna santa.
quando faz a consolação. Esclarecimento é antipático, é mais difícil, tem que pensar, é preciso ver a cosmoético, para direito, uma dedicação séria no processo de esclarecimento. Então, não tire o corpo fora, enfrente as duas coisas, TACOM e TARES. O senhor sempre diz que é negativa a condição de euforia, tanto no intra quanto no extrafísico. Mas hoje o senhor diz que a pessoa está com euforia significa que as coisas dela estão indo bem. Poderia comentar e aprofundar o paradoxo? Sim. O problema é o seguinte, extrafisicamente, se uma pessoa está com euforia, é porque ela deve ter feito alguma coisa boa para chegar naquele ponto. Principalmente se é uma euforia, a euforex demorada, comprida, prolongada. Isso mostra que ela deve ter feito um completismo existencial. Isso é que manda. Mas, mesmo assim, só porque uma pessoa é vitoriosa, ela não deve estar se exaltando, ou super jubilosa, ou com exultação daquela condição. Isso aí não é o ideal. O ideal é ela alcançar aquele nível de equilíbrio ainda maior dentro da situação. Então, além da euforex. Agora, se uma euforex ela fica durante muito tempo, aquilo começa a prejudicar a pessoa, porque ela está perdendo tempo, oportunidade. Um dia está fazendo as coisas, isso é besteira. Valdo. Na 56, em tecnologia, segunda linha, no final da segunda linha, as técnicas conscienciométricas, verbaciológicas e interassistenciais de resgate da responsabilidade evolutiva. Você pode comentar um pouco mais sobre essas técnicas? É o seguinte, as técnicas conscienciométricas, verbaciológicas e interassistenciais. Conscienciométrica da pessoa que estuda a si mesma e aos outros do ponto de vista da evolução. Verbaciológica é aquela que faz as coisas e só fala depois que fez. E a interassistencial, tudo isso que ela fez foi de base de assistencialidade. Agora, com isso, ela está resgatando alguma besteira que ela fez no passado dela e vai melhorar, então, o processo do nível evolutivo que ela está. Então, quando o senhor fala de resgate da responsabilidade evolutiva, é nesse contexto de resgatar? Está resgatando a responsabilidade evolutiva, que a pessoa às vezes ficou irresponsável durante a temporada. Uma questão da restauração, então. Ela recupera. Da recuperação, então, do erro. Recuperação. É uma boa. Professor Valdo, o senhor falou aí rapidamente sobre a autoinconflitividade. Queria lhe perguntar se é possível a autoinconflitividade quando a gente pensa no contexto evolutivo, onde há lá uma relação de trafórios e trafários e trafais, que você precisa o caso se esqueça tudo isso, só pensa nisso. Conflito aí, no caso, é o conflito dentro da pessoa. As pessoas ou têm mais conflito ou têm menos conflito. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: qual é o seu percentual de conflito? Por exemplo, o ano passado, quais foram os conflitos que você enfrentou? Você teve algum mais sério? Alguma coisa que preocupou você? Alguma coisa muito séria assim, que fez você pensar mais, ou ficar sem dormir? Isso tudo é conflito. É o conflito íntimo. Eu, por exemplo, faz muito tempo que eu não tenho conflito grandão de nada, assim, não tenho. E o povo que vive comigo, eu falo, olha bem minha vida, vê meu jeitão, como é que eu reajo para as coisas? Pergunta para o povo que vive comigo, como é que eu sou em matéria de conflito. Agora, eu sou super realista. Eu falo tudo na minha cara, mas também falo quando precisa na cara dos outros quando precisa. Tudo na cara. Eu não vou guardar as coisas. Porque... Agora, sim, existe o que a gente pode chamar de um estresse positivo e de um conflito entre aspas. Sei, mas estresse positivo já é besteira também. Você tem que ficar numa situação não estressante. Seja o que for que acontecer, não conflitante. Acabou. Não é conflituoso. E diante Você dos já superou. desafios evolutivos. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer isso é o sistema nervoso neurovegetativo. Isso aqui, ó. Ela não pode tremer. Se ela treme, já mostra que tem que começar a preparar primeiro o corpo, para depois vir o resto. Primeiro prepara o soma, depois vem o holossoma com o processo do mental soma aqui.
Agora, o senhor concorda que é um mega desafio, diante dos desafios evolutivos, manter essa postura diante... Mas aqui com a Conscienciologia você só tem mega desafio, um depois do outro. Não existe mini desafio mais. Ninguém precisa aqui de ser ensinado a mastigar, por exemplo, para comer uma ambrosia. Todo mundo já sabe. É uma condição de pacificação íntima, né? Pacificação íntima com muito equilíbrio, você está entendendo? E utilidade. A pessoa tem que estar produzindo alguma coisa. E ela tem que sentir que está produzindo. Com isso, ela fica por cima da carne seca. É aquilo que eu chamo, ela sobrepaira. Isso é que é ficar por cima da carne seca. Isso tem muita lógica, porque estar produzindo reduz... Então ela fica isenta, ela fica imparcial, entende? Ela já tem mais uma visão cosmovisiológica, ela já não vê tanto mais o processo egóico, ela vê um processo mega fraterno, maior, mais amplo. Muda tudo. A situação é muito diferente. Se você for estudar a conflituosidade ou a conflitividade, você vai entender tudo da Conscienciologia. Cláudio. Como é que é? Explica um Se pouco você melhor. for estudar conflituosidade ou conflitividade, que é o que a gente chama, que é a mesma coisa no caso, você vai entender tudo da Conscienciologia, tudo. Por quê? Isso mexe com a Conscienciologia inteira. Tudo que nós estudamos aqui diz respeito a conflito. No aspecto de redução de conflito. Não, diz respeito a conflito. Se o conflito não é ser dos outros, toda a interassistencialidade, a base dela é conflito. Raciocina nisso que já vai ter uma cosvisão da realidade. E aí tudo depende da postura que você assume no momento de enfrentamento. Não, e chega no certo ponto, você passa o gargalo, você já dominou o processo. Nada mais te abala. Aí como é que chama? Nós discutimos isso aqui. Trouxe um verbete. Imperturbabilidade. Tem um verbete aí sobre isso. Que é isso aqui, a anticonflitividade, ou aquilo que eu chamo a auto-inconflitividade, é a expressão da imperturbabilidade teática. Agora, para se conquistar essa condição de imperturbabilidade, há que se estar na condição de desperto? Não, pode ser antes disso. O desperto, para chegar a ser desperto, ele tem que ter isso, alguma coisa disso. Se não tem, não chega lá. Não, isso é básico. Agora, não é só isso não. Olha, a TENEPS avançada, o FIEX, dispersidade, complexo, mega euforização, o processo do ataque paraterapêutico, tudo isso precisa da imperturbabilidade. Mas... A mega euforização, o que é? A imperturbabilidade prática que pode levar a pessoa até numa euforia. Na nossa condição média, nós temos altos e baixos. Altos e baixos, mas é que uma boa parte da turma aqui está na fase de transição. De muito mais. Ela vai ficar no alto e vai deixar de cair no baixo. Como? É o que a gente espera de vocês. Uma condição muito mais de imperturbabilidade. Uma das coisas mais difíceis que tem para a pessoa pegar e chegar no nível da imperturbabilidade é com o duplista ou a duplista. É você ter a pessoa que tem problema e você não entra no problema. Você ajuda sem entrar. Ajudar sem se sem entrar. Você envolve ali. Mas você não sofre com aquilo não perturba você, não te, entende? Não enche, não enche. Esse enche chama satura, não há mais saturação. É um bom laboratório. Pois é. Não, ele é o primeiro que tem. Você queria falar? Por favor, você ainda tem ainda uns minutos aí, pode falar. Faz o seu depoimento aí para os alunos aí do curso intensivo que estão ouvindo você. Cuidado com o que você vai falar. Como a Mabel falou ali, eu queria que você aprofundasse melhor essa questão da ressoma em grupo. O que tem?
aprofundasse melhor como é que funciona essa ressoma em grupo, por qual a razão dela de ter essa ressoma em grupo. Por exemplo, eu tenho aí, sabe lá se você não é do meu grupo, já pensou nisso? Não, mas eu digo assim, de uma vez, no caso aí, o que eu entendi é que é ressoma de uma vez, várias consciências. Uma aqui, outra ali, outra aqui, outra aqui, outra aqui, essa nesse mês, o outro que o ano que vem, a outra que está, depois reunindo tudo. Mas deixa eu ver se eu estou enganado agora, ou uns não. tem assim, 20 anos, o outro tem 78, faz parte do serviço, tudo é ressoma em grupo. Não, mas deixa eu explicar uma coisa que ocorreu comigo, posso estar enganado, né? Você que vai dizer aí. Há um tempo atrás eu tive não sei distinguir se foi um sonho ou se foi uma projeção, em que eu dava as mãos a várias pessoas, né? E que eu voltava, isso e vê o que vai e que esse grupo voltava em direção à luz. Certo, você vai ver ressoma. Eles esclarecem você oportunamente, se isso aí tiver interesse. Anota tudo e vê. É o caminho. É o jeitão. Quando eu falo para fazer essas anotações, é para as pessoas também descartarem a possibilidade das memórias falsas que as pessoas têm. Aquilo que ela imagina. Então é muito importante quando anota, porque aí quando o amparador vem e fala o que é, a coisa fica mais óbvia, evidente, indiscutível. Muito melhor. Sim. Pode. Memória falsa tem alguma coisa a ver com a realidade falsa? A pessoa criar uma realidade tem, falsa? É a mesma coisa. Isso tudo faz parte do serviço. Né? Faz parte do serviço. E outra coisa muito séria, muitas das memórias falsas são induções hipnóticas ou de sugestões. Entende? Eles contam na memória falsa umas coisas muito interessantes. Por exemplo, uma das mulheres que mais escreve sobre isso, o caso todo foi o seguinte: morreu uma pessoa e teve um negócio na piscina, não sei o que foi lá que morreu. Então, uma pessoa telefona para ela e fala assim: olha, foi você que mexeu com o negócio, você estava lá na hora. Então, era gente da família. Então, ela começou a pensar naquilo e daí a pouco ela reproduziu com tudo que aconteceu na piscina, que a pessoa morreu, ou qualquer coisa que aconteceu com aquele fato, aquela tragédia. Agora, com o tempo aquilo caminhou, passaram alguns dias, o irmão dela telefona para ela e fala assim: olha, a fulana telefonou, o fulano telefonou para você, induziu você com essa falsa memória, não tem nada disso, tira o cavalo da chuva. Quem estava lá e que viu tudo fui eu. Você nem estava lá. Ela criou a memória. Então, há muitas dessas memórias, por exemplo, da infância, da juventude, tudo que a pessoa cria. Então, é necessário estudar muito isso. Por isso que eu falo muito em auto-retrocognição. Para a pessoa descartar também o que seja da imaginação, da fantasia, da loucura dela, do mito, da superstição, da sugestão. Por isso que eu vivo falando, não se pode deixar ir no bico. O negócio do achismo, por exemplo, é muita memória falsa que tem, do achismo. A gente tem que ter lucidez, discernimento. Que tudo tem a ver com os apriorismos também, né? Pois é, a priorismose. Uhum. E professor, agora, uma pessoa que ela é mais suscetível, ela é mais impressionável, ela cria mais memórias falsas. Entende? Então, uma pessoa que é mais do princípio da descrença, ela corta a memória falsa. O que você queria falar mais? Eu estava pensando na responsabilidade, no compromisso, que hoje tem vezes que eu fico muito reflexiva em cima de tudo isso. De nós sabermos disso tudo e no emprego cosmoético de tudo isso, né? Porque eu vejo casos... isso é a base, não né? Não sei se é por ignorância, ou se é realmente pessoas aplicando situações, por exemplo, como hipnose, como também usar de encapsulamentos, né? Com outras pessoas, encapsulamentos. Isso é muita responsabilidade, porque quanto mais... tem responsabilidade, né? Quanto mais agora, nós sabemos... O problema é o seguinte: se a pessoa tem confiança em si própria e ela se julga competente, ela pode estabelecer, né? Agora, se ela não tem, é que é perigoso. Em matéria, então, de parapsiquismo, isso ainda é pior ainda. Pois é. Então tem que pensar nisso. Muito obrigada, professor. Gostaria de falar.
falar um pouco sobre o peso desses itens, dos 18, né, das 18 categorias? Sim. Se eu entendi bem, para cada pessoa, o complexo vai, para o complexo, cada item, cada saldo desse tem um peso. Tem. E assim, em termos de... Depende da Proex da pessoa, para ver o que pesa mais, o que pesa menos. Uhum. Agora... Uma pessoa, por exemplo, que tem alguma responsabilidade em matéria, por exemplo, de pedagógica, didática, esse saldo cognitivo é terrível, é muito importante para ele. Sabe por quê? E por aí vai. É fundamental. Esse aqui, ó, o problema da pessoa, por exemplo, o interconsciencial. A pessoa com a natureza, por exemplo, que a vida toda favoreceu para a pessoa estar ali dentro. Isso também é importante. Agora, em geral, o complexo significa algum saldo positivo de todos esses itens, né? Da média deles. Acima, 51%. A média deles é melhor do que tudo isso aí. É isso aí que tem que ser estudado. Agora, que todos eles são importantes para a pessoa estudar, eles são. Vale a pena a pessoa ponderar e não tirar o corpo fora disso. Uma outra coisa, através, por exemplo, dos dados aí da Apex, a pessoa pode ter muita ideia de tudo isso aí com muita calma. É muita coisa que fica mais clara se ela olhar. Esses 18 itens, e debulhados do jeito que eles estão, pode ajudar muito a vocês aí ainda a perguntar, examinar, ver o alcance, a profundidade. Como é que está isso? Vale a pena. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 69 assinaturas no livro de presença, 42 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 27 votos presenciais, 7 votos online. Hoje temos 5 recados. Daiane, Campo Lossomático, Porto Alegre, Luimara, com 5 Baia, Marta, curso Apex, Kátia, comemoração 10 anos IAC e Rosa, programa Verbetografia. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Nós queremos reforçar o convite para o primeiro encontro dos amigos da enciclopédia e o jantar de confraternização, que vai acontecer no dia 8 de março de 2011, aqui em Foz do Iguaçu. Então nós convidamos e queremos que os amigos residentes em Foz do Iguaçu e fora possam participar. Mas para isso eu preciso que vocês confirmem a presença e retirem um convite para ter acesso ao jantar. Então a gente pede que vocês se adiantem, né, já que nós temos um limite de lugares para este evento. Amigos de fora de Foz do Iguaçu podem entrar em contato pelo e-mail amigos@enciclopediadaconscienciologia.org ou através do telefone do CAEC, o 45 prefixo 3525 2652. A gente gostaria muito que todos os amigos ativos do programa pudessem estar conosco nesse dia. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui para divulgar o curso Campo Assistencial Holossomático, que vai acontecer lá em Porto Alegre nos dias 12 e 13 de fevereiro. O EPICOM responsável por esse curso será o professor Hernande Leite. E o curso ele é inteiramente prático, com 3 campos energéticos, e visa trabalhar, por exemplo, a capacidade de assimilação, desassimilação, paradiagnósticos, percepção de acoplamento comparador e a formação de assistentes intrafísicos. Outro detalhe desse curso é que parte da renda financeira visa construir o laboratório de ectoplasmia aqui no CAEC. Então, quem tiver interesse em participar do curso e também contribuir com esse projeto, está convidado e pode entrar em contato com o telefone. Código 51 32 24 07 07, lá em Porto Alegre. Obrigada. Boa tarde. Em nome da Conscius, nós gostaríamos de informar que nós estamos transferindo o Consinco Baia previsto para o dia 5 de fevereiro, em virtude da participação que nós estamos realizando no lançamento do livro do colega Marcelo da Luz. Então, nós estamos transferindo o Consinco Baia do dia 5 para o dia 12 de fevereiro. Então, a próxima turma, 12 de fevereiro, das 15 às 20 horas, aqui no CAEC. Maiores informações
pela recepção e o telefone 45-3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. A Apex tem o prazer de convidá-los para o curso Introdução à Programação Existencial, que será realizado aqui em Foz do Iguaçu no dia 12 de fevereiro. As informações podem ser obtidas pelo telefone 045-3525-2652. E lembramos a todos que nós temos vagas ainda para o curso Balanço Existencial, que acontecerá no Carnaval entre os dias 5 a 8 de março. As inscrições e informações também podem ser obtidas pelo telefone 045-3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Os voluntários da IAC convidam a todos para a confraternização que terá lugar no auditório da OIC no dia 27 de fevereiro, é o último domingo do mês, a partir das 15h30. Então vai ser, digamos assim, o último evento de comemoração dos 10 anos da instituição. Os professores Wagner Alegrete, Nancy Trivelato estarão presentes, assim como outros voluntários também que vão participar virtualmente do encontro. Após a apresentação, haverá também um coquetel de confraternização. Esperamos vocês lá. Obrigada. Boa tarde. Queremos enfatizar aí o convite para o programa Verbetografia. A parte virtual já se inicializou, mas nós temos a aula virtual disponível em qualquer momento. Então, a pessoa ainda pode entrar no programa Verbetografia. Amanhã, dia 2, nós vamos ter mais uma aula online, que é sobre a definologia, com a professora Cristiane Ferraro, de 6 às 8. As pessoas residentes aqui em Foz do Iguaçu, se quiserem assisti-la presencialmente, é só chegar ali na sala da EAD. No dia 4, nós vamos ter mais uma aula virtual, que é o estilo em numerologia e a planilha de enciclopédia da Conscienciologia, com a professora Amilelo. E vem depois, do dia 9 ao dia 13 de fevereiro, a parte mais substancial, assim, mais prolongada, que é a parte presencial. É onde o aluno, o participante do programa, vai redigir definitivamente aí o seu verbete. Nós, nessa parte presencial, a gente vai detalhar, sessão por sessão, daquilo que a gente já compreende, né, daquela sessão, dando, assim, algumas dicas de como preencher aquela sessão de uma forma mais fácil. Então, a gente conta com vocês, aqueles que querem fazer um verbete para encaminhar para a enciclopédia. O ideal é que façam essa inscrição o mais rápido possível, porque a gente tem um processo aí de aprovação do título do verbete para que ele conste na enciclopédia da Conscienciologia. Eu acho que é uma grande oportunidade agora para quem vem de fora, né? Você pode concentrar aí em 4 dias e meio agora de presencial. Eu acho que é importante a pessoa fazer um esforço aí e apresentar aqui o verbete para a enciclopédia da Conscienciologia. Nós aguardamos vocês. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Mega Enfoque Sadio, especialidade Autopriorologia. Obrigada e boa tarde a todos.